Estamos iniciando mais um vídeo e hoje vamos comentar a respeito de Sara, a mulher de Abraão. A história de Sara se inicia no capítulo 11 do livro do Gênesis e o versículo 29, onde diz que Abraão tomou para si uma esposa e o nome dela era Sarai. Por que Sarai? Porque este era o nome dela antes de Deus mudar o seu nome. Todos os leitores da Bíblia a conhecem por Sara, mas antes de ela se chamar Sara, o seu nome legítimo era Sarai. Mas tudo bem, vamos chamá-la de Sara, para que não venhamos fazer confusão nessa história. Quando Sara casou-se com Abraão, Sara era estéril. E uma mulher estéril nessa época não era boa coisa, porque, de acordo com a história, uma mulher estéril era tida como amaldiçoada, porque ela não podia dar filhos ao seu marido. E para um homem nessa época, ter filhos era uma das coisas mais importantes, principalmente se o filho fosse masculino. Porém, Sara era estéril. Havia uma forma de resolver, ou melhor dizendo, de maquiar esse problema. Porque quando uma mulher se casava, eles tinham por costume de dar à mulher uma serva, para ajudá-la nos afazeres do dia a dia, mas também quando a mulher, se porventura fosse estéril, então a serva seria dada no lugar da esposa para ter um filho, porque um filho era a honra do marido. E foi exatamente isso que aconteceu na vida deste casal Abraão e Sara. Agar foi dada como esposa para Abraão, para que Abraão pudesse ter um filho. E então Abraão teve um filho com Agar, e o nome do menino foi colocado de Ismael. O tempo se passou, e então um certo dia, como está registrado no livro do Gênesis, capítulo 17 e versículo 15, está escrito: Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar, e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Neste momento da história, Deus muda o nome de Sarai para Sara e também faz uma promessa a Abraão, que ela seria fértil e daria um filho a Abraão. E então, depois de passar algum tempo, no capítulo 18 do livro do Gênesis, está escrito que 3 anjos apareceram a Abraão e novamente reforçaram a promessa de que Sara lhe daria um filho. Porém, os dois já eram avançados em idade. E quando os anjos anunciaram isso a Abraão, Sara, que estava dentro da tenda, ouviu, e ela começou a rir porque não acreditava que seria capaz de dar um filho ou de ficar grávida, pois ela já era avançada em idade. Então, os anjos foram até Sara e perguntaram por que ela estava rindo. Então, ela negou que estava rindo. Mas o anjo a repreendeu e disse: Por que você riu? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? No capítulo 20 do livro do Gênesis, aconteceu uma coisa muito interessante na vida de Sara e de Abraão. Abraão chegou em um lugar chamado Gerar. E quando eles ali chegaram, Abraão ficou com medo de que eles matassem ele,
para ficar com Sara, porque de acordo com a escritura, Sara era uma mulher formosa. E Abraão, temendo isso, falou para aquele povo que Sara não era sua esposa, mas que era sua irmã. Então, quando o rei ficou sabendo disso, mandou buscar Sara e trazer para o seu palácio, para que ela se tornasse também sua mulher. Porém, aconteceu que durante a noite, enquanto o rei estava dormindo, ele sonhou um sonho, e Deus falou com ele e disse que ele morreria, porque ele tinha tomado a mulher de Abraão e levado para o palácio para se tornar sua mulher. Então o rei Abimeleque apavorou-se, mandou chamar Abraão e perguntou-lhe: por que você fez isso, Abraão? Por que trouxeste este mal a mim? Então Abraão explicou para o rei Abimeleque, disse: eu temi pela minha vida e fiquei com medo que você me matasse para tomar Sara como sua esposa. E no capítulo 20 e no versículo 12 está escrito assim: e na verdade é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Aqui é um ponto muito interessante, porque é a primeira vez que a Bíblia menciona isso a respeito de Sara. Isso explica que Terá, o pai de Abraão, teve mais do que uma mulher, porque veja o que Abraão disse: ela é filha de meu pai, mas não filha de minha mãe. Isso é, Sara também era filha de Terá, porém com outra esposa, não com a mãe de Abraão. E então, como ela era meia-irmã de Abraão, achou ele por bem tomá-la como sua esposa. Passando esse episódio, no capítulo 21, inicia então uma nova história na vida de Sara. Foi um momento então onde diz a Bíblia que Deus a visitou e Sara deixou de ser estéril. E aqui então agora Sara fica grávida de Abraão e ela vai ter um filho. Passado o tempo da gestação, Sara então dá luz a um filho e colocam o nome do seu filho de Isaque, o filho de Sara e de Abraão. E então a história de Sara encerra-se no capítulo 23 do livro do Gênesis, onde está escrito que ela morreu com 127 anos de idade. Essa foi a história de Sara. Espero que você tenha gostado. Hoje ficamos por aqui, mas em breve voltaremos com um novo vídeo para você.